Ninguém recebe tudo. Mas todos recebemos algo. E nosso trabalho é descobrir qual é este nosso algo e usá-lo bem em nossa vida. Agora escute-me, e sem comparar o que nós temos com o que outras pessoas têm. Isso é muito importante. Ok, nós estamos falando hoje, eu comecei nesta manhã no primeiro culto sobre as 3 parábolas que são encontradas em Mateus capítulo 25. Entre elas está a parábola das 10 virgens, as 5 sábias e as 5 tolas. E descobrimos nesta manhã que as 5 que eram tolas porque elas não fizeram nada extra. As sábias, elas levaram suas lâmpadas, mas levaram óleo extra também. Caso tivessem que esperar um pouco mais do que pensavam. E eu trouxe alguns pontos sobre por que as pessoas estão sempre atrasadas. Elas não planejam a perfeição, elas não planejam que algo que possa atrasá-las aconteça. E então nós precisamos estar preparados, precisamos planejar. E estamos vivendo em tempos muito difíceis hoje, onde precisamos, a Bíblia diz, vigiai e orai. Isso realmente significa viver com muito cuidado. Tenha cuidado em como você vive. O diabo, vosso adversário, vaga como leão, rugindo com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Mas não precisa ser você. Mas isso não significa que não haja absolutamente nada para você fazer. Somos parceiros com Deus e é tudo sobre aprender a ouvir de Deus e fazer a coisa certa e na hora certa. A Lisa falou sobre louvor e adoração. Às vezes isso é tudo que Deus quer que façamos. Quando estivermos numa batalha, você já fez tudo que podia, agora Ele quer que você o louve e o adore. Talvez haja algo que você precisa tratar em sua vida, que é uma porta aberta para o inimigo. Talvez haja alguma amargura ou, sabe, às vezes você pode ter uma ofensa em seu coração e aquilo está lá há tanto tempo que você na verdade nem sabe que está. Isto está te incomodando, mas Deus pode nos mostrar coisas como estas. Então eu sempre acredito em perguntar a Deus, sabe, o que é de errado? Há algo que você quer que eu faça ou você quer que eu só espere por você e apenas te louve? Nós podemos vencer nossas batalhas se soubermos lutar como um cristão. Amém? Então, a mensagem real desses 3 talentos é mais ou menos a mesma. É sobre fazer o que você deveria fazer quando deveria estar fazendo e não adiar as coisas e perder sua recompensa. Agora, nós não merecemos a nossa ida para o céu, não merecemos a salvação. É um presente gratuito dado completamente pela graça de Deus. E isso é oferecido a todos. Jesus já pagou o preço por sua salvação, então se você ainda não recebeu a Cristo, há um presente esperando por você aqui hoje, que você pode ter quando pedir. Você não precisa ir e tentar se tornar melhor para merecê-lo, é um presente grátis esperando por você. Mas uma vez que uma pessoa nasce de novo, ela recebe uma nova natureza. Nós recebemos a natureza de Deus, recebemos o Espírito de Deus, recebemos o coração de Deus. Em Ezequiel, a Bíblia diz, Ele tira o coração de pedra, duro e frio de nós, e nos dá um coração de carne, um que é sensível ao toque de Deus. Eu creio que qualquer pessoa que realmente nasça de novo, isso não significa ir à igreja só no domingo, isso significa que sua vida é toda sobre Deus agora. Você se afastou do pecado, se afastou de estar apaixonado pelo mundo e agora quer aquilo que Deus quer para a sua vida. Então tem as boas obras a se considerar. Tiago disse, a fé sem obras é morta. Nós não trabalhamos para a nossa salvação, mas se formos realmente salvos, sabe, você não pode ter o coração de Deus e não querer fazer coisas boas. Amém? Então, se você acha que está salvo, mas simplesmente não se importa com as outras pessoas, é melhor você voltar e checar isso, sabe?
Porque não é só uma questão de fazer uma certa oração em alguns momentos e entrar para a igreja e ir à igreja uma vez por semana. Trata-se de receber a Cristo e deixar que Ele transforme você de glória em glória e continuar a crescer espiritualmente. Eu ainda estou crescendo espiritualmente. Estou aprendendo o tempo todo. E isso é o que nós precisamos ter. É a atitude que nós devemos tomar. Mas o diabo, ele quer nos parar. Caso ainda não tenha entendido, ele te odeia. Só para deixar isso bem claro para vocês. E a qualquer tempo, sempre que você tentar fazer algo bom, Paulo, ele disse, quando eu quero fazer o bem, o mal sempre vem. Então existe um pouco de luta contra o diabo, por assim dizer, sabe? Mas nós já ganhamos, nós só sabemos como, nós só precisamos saber como lutar direito. E em todas essas parábolas, todas as três, nos ensinam que é muito importante usar tudo aquilo que Deus deu para nós. As 10 virgens foi a primeira parábola, e a próxima é a parábola dos talentos. E a terceira é a parábola das ovelhas e dos bodes. E nós vamos passar por estas duas últimas neste culto. Todos nós recebemos de Deus aquilo que somos capazes de lidar. Nem todos nós temos o que a outra pessoa tem. Talvez você esteja com ciúmes de alguém que tem muito mais dinheiro que você e simplesmente não entende isso, mas há uma possibilidade de que, não importa o que você pense, que se você tivesse o que eles têm, isto seria mais do que você conseguiria lidar e poderia te levar para longe de Deus. Sabia disso? Você não quer saber, quer? Deixe-me dizer algo, o dinheiro tem poder. A posição tem poder. Existem muitas pessoas mundanas, cujas vidas foram arruinadas por se tornarem famosas ou ficarem ricas. Então, você pode vagar pelo mundo e receber mais do que você realmente consegue lidar, isso vai acabar apenas arruinando sua vida, mas, como filho de Deus, se você está confiando em Deus para lhe dar o que é certo para você, isto pode nem sempre, bem, digamos que nem sempre será o mesmo que uma outra pessoa tem. Todo mundo recebe algo, mas ninguém recebe tudo. Então é besteira ter ciúmes do que outra pessoa tem, porque se isso fosse o que Deus queria que você tivesse, você teria recebido. Então precisamos ficar felizes pelos outros. E não vamos orar só pelo que nós queremos, vamos pedir a Deus para nos dar aquilo que somos capazes de lidar e ainda mantê-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Posso repetir isso para você? Vamos pedir a Deus que Ele nos dê aquilo que somos capazes de lidar e ainda mantê-lo como número 1 em nossas vidas. Às vezes eu penso sobre Raquel e Lia, duas mulheres na Bíblia que eram irmãs. E então Jacó amava a Raquel. Ela era uma mulher bonita e ele a amava e trabalhou para seu tio Labão por 7 anos para recebê-la como noiva. E ela tinha uma irmã chamada Lia. E a Bíblia diz de Raquel que ela era linda de se ver e de Lia diz que ela tinha os olhos fracos e apagados. Acho que isso significa que ela não era tão bonita. Seria uma maneira delicada de dizer que ela era irmã feiosa, sabe? Mas o interessante de tudo isso é que Raquel, ela teve muita dificuldade de engravidar e de ter filhos. Mas Lia ia tendo um filho após o outro, após o outro, após o outro. E então, naquela época eles faziam as coisas um pouco diferente. Ele trabalhou por 7 anos por Raquel e então ele foi enganado e passado para trás e na noite de núpcias eles o embebedaram e ele acordou na manhã seguinte com Lia. A Lia de olhos fracos e apagados, a feia. Mas Lia conseguiu dar filhos e mais filhos a Jacó imediatamente. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, mas demorou muitos anos antes de Raquel ter um filho. Então ela finalmente teve José.
e depois ela teve Benjamim. E eu tiro muitas coisas disso porque eu olho para isto assim. Ninguém recebe tudo. Mas todos recebemos algo. E nosso trabalho é descobrir qual é este nosso algo e usá-lo bem em nossa vida. Agora escute-me, e sem comparar o que nós temos com o que outras pessoas têm. Isso é muito importante. Porque a questão é que não importa se o que você tem ou pode fazer pareça muito pouco para você ou para o mundo, a única coisa pela qual Deus nos responsabiliza é de fazer o máximo que nós pudermos com o que Ele deu a cada um de nós. E se nós fizermos isso, o zelador do prédio recebe a mesma recompensa que o diretor da empresa. Deus nunca espera que nós façamos nada que Ele não nos tenha dado a capacidade de fazer. Talvez alguns de vocês precisem apenas se acalmar e parar de se comparar com as outras pessoas e também de se atormentarem, desejando ser algo que você não é ou ter alguma coisa que você não tem. Eu não vou parar até você aplaudir, porque isso é muito bom. Eu gostaria tanto de parecer com você. É difícil olhar para a Lisa aqui em cima e não desejar ter a cintura dela. Eu penso, meu Deus, eu acho que a minha coxa é maior do que a cintura da Lisa. Mas quer saber, eu aprendi há muitos anos que é uma total perda de tempo ter ciúmes do que aquela outra pessoa tem. Isso nunca vai te ajudar a ter o que elas têm. Vamos à parábola dos 10 talentos, Mateus 25:14. Então isto será como um homem que, saindo para uma jornada, chamou seus servos e confiou sua riqueza a eles. Isto é exatamente o que Deus fez conosco. Eu não sei se você sabe, mas Jesus nos confiou a sua reputação, sabia? Pense nessa responsabilidade. Você sabia que você pode ser o único Jesus que seus vizinhos vão ver aqui na terra? Então, que tipo de Jesus eles estão vendo? Eles estão vendo alguém com um adesivo no carro ou estão vendo alguém que tem o bom fruto do Espírito sendo exibido em sua vida? Nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos. Tudo que temos é um presente de Deus. E aquilo que Ele nos dá, nós precisamos investir e cuidar bem e dar um bom retorno a Ele. Desde o início, em Gênesis, diz a palavra: seja frutífero e se multiplique. E não me devolva o que eu te dei. Vá lá e coloque o meu presente para trabalhar. Deus me deu uma boca, eu tenho o dom de comunicação, esse é o meu presente. Eu sou uma boa comunicadora. Parece que consigo mostrar o meu ponto de vista de modo bastante fácil, de uma maneira prática que as pessoas conseguem entender. Agora, eu vou ser honesta com você, eu não sou extremamente inteligente. Eu diria que eu tenho uma inteligência média. Eu não sou burra, mas sou inteligente. Um pouco inteligente. Então, você sabe quem é Chris Kane? Ok, Chris, ela é brilhante, ela é muito inteligente, ela sempre teve notas altas na escola, sabe? Bem, eu já não era assim, mas foi eu que fiz o discurso de formatura do ensino médio. Veja, eu sempre consegui falar, e então, eu falo, e deixo as outras pessoas fazerem o que conseguem fazer. E quando Deus... Sabe, eu costumava ficar sentada, eu tinha inveja de quem tinha uma voz bonita. E eu dizia, eu queria tanto cantar assim. Quem me dera ter o cabelo dela. Eu queria. E na verdade, Deus coloca dons em outras pessoas para que nós os apreciemos, sabe? Não para ter inveja deles. Porque se nós temos inveja do dom que outra pessoa tem... Veja, você está desfrutando do meu dom este fim de semana, mas isso está me deixando cansada. Sabe, quando eu for para casa,
você vai para sua casa, oh, nossa, isso foi bom demais da conta, nossa, cara, que palavra, eu estarei. Jesus, eu ainda estou viva, Senhor. Então é bobagem ter ciúmes dos outros. O dom que está neles é para você desfrutar, sabe? Então, para um ele deu 5 sacos de ouro, para o outro 2 sacos de ouro e para o outro somente 1. E eu amo isso no versículo 15. A cada um de acordo com a sua capacidade. Você não precisa se sentir mal consigo só porque sua capacidade não é igual a de outra pessoa. Você não é responsável por nada, exceto por aquilo que Deus deu a você para ser responsável por ela. Amém? Se você é um pastor e está assistindo pela TV e você pastoreia uma igreja que tem 150 pessoas e você a tem pastoreado por 40 anos e aqui, e você vê esta igreja do John Austin pela TV e você, sabe, ele nem queria pregar. Foi Deus que o pressionou para isso. E a igreja cresceu, que foi uma loucura, e agora ele tem uma arena que acomoda 16 mil pessoas, e eles têm vários cultos nos fins de semana, sabe? Como seria fácil pensar bem? Deus, o que há de errado comigo? Por que é que eu tenho que lidar com estas mesmas 150 pessoas? Ano após ano, após ano. Quer saber por que foi o que Deus lhe atribuiu? E foi isso que Deus atribuiu ao Joel. E a questão é que se você tentar fazer o que ele está fazendo, o que acontecerá é que isso te deixará infeliz. E ele não pode tentar fazer o que você está fazendo, porque Deus tem uma unção diferente sobre ele. Sabe, é por isso que devemos nos damos bem nesse relacionamento que nós temos, ainda que normalmente a situação seria invertida, ele estaria aqui em cima e eu estaria lá embaixo, sabe? E ele teve uma conversa com Deus sobre isso no início, porque ele realmente não queria estar no ministério. E ele realmente não entendia porque Deus havia me escolhido para ensinar e não a ele. Mas David é esperto, ele pega as coisas rápido. E ele é muito bom em ser feliz e ser pacífico. Quantos são bons em ser felizes e pacíficos? Bem, então, o David gosta tanto disso que ele faz qualquer mudança e ajuste que ele precisar rapidamente para manter isso. Então, as coisas que estavam acontecendo nele não estavam fazendo ele feliz, e Deus disse a ele: se você fizer aquilo pelo qual você é responsável, você sempre terá alegria. Isso foi o que eu a chamei para fazer, e isso foi o que eu te chamei para fazer, e ambos serão felizes se fizerem o que eu chamei para fazer. Na verdade, a questão é que não é da sua conta o porquê de Deus ter escolhido um para uma coisa e outro para outra coisa, sabe? Tudo o que precisamos fazer é ser como doces e pequenas ovelhas. Como vamos aprender hoje as ovelhas e as cabras? É apenas fazer a parte que Deus te deu para fazer. Você percebe o quanto conseguirá relaxar-se e parar de tentar ser o que não é? Pense nisso. Está tudo bem? Está tudo bem, sabe? Se você esfregar o chão a vida inteira, você pode ser feliz esfregando o chão, se foi isso que Deus te chamou para fazer. Amém? Sabe, eu conheço uma mulher que ela realmente ama limpar. Eu digo, como você consegue amar limpar? Darlene Sheck, ela me disse um dia, você não ama cozinhar no seu tempo livre? Eu disse, não. O quê? Você não ama cozinhar? E eu disse, não. Eu não gosto de cozinhar. Eu amo ter alguém para cozinhar e eu só comer. Ok. Agora, o homem que recebeu 5 sacos de ouro foi de uma vez. Olha aqui, ele não é o procrastinador de quem falamos nesta manhã. Ele foi de uma vez e colocou seu dinheiro para trabalhar e ele ganhou mais 5 sacos. Assim também aquele que tinha 2 sacos de ouro ganhou mais 2. Mas o homem que tinha recebido 1 saco saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu mestre. Deus nos confia talentos, habilidades, riquezas, a sua reputação. E os incrédulos e céticos olham para nós para ver se as alegações sobre Jesus são verdadeiras. Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Eu te digo que as pessoas querem mais do que qualquer coisa neste mundo, elas querem paz e alegria.
Estas são as principais coisas que eles devem ver consistentemente na vida de todos os crentes. Isto é paz, mesmo no meio de uma tempestade, e a alegria que não faz qualquer sentido. Veja, você não precisa ter muito para ser feliz. O dinheiro não vai te fazer feliz, às vezes ele pode te deixar muito infeliz, sabia? Sabia que tudo que você possui é mais uma coisa para você cuidar? É isso aí. Deus não nos dará mais do que podemos lhe dar e nunca devemos ter ciúmes de alguém que tem mais do que achamos ser mais do que temos. O que quer que Deus te dê, seja uma bênção, um desafio, uma responsabilidade, Deus também te dará a capacidade para lidar com isso. E Deus sempre te dará a graça para estar no lugar onde você está. Se você tem um filho com necessidades especiais, eu tenho certeza isso desafia a sua vida, mas Deus lhe dará graça para este lugar. Se você está num casamento que ainda não é o que você quer que seja, é difícil e é desafiador, e você é casada com um incrédulo ou alguém que era crente e se afastou de Deus, mas você acredita que foi para isso que Deus te designou? E se David não tivesse casado comigo? Eu não estaria aqui fazendo o que estou fazendo. Porque eu não precisava de alguém para pregar para mim. Eu precisava de alguém para viver Jesus na minha frente. E foi isso que ele fez. E eventualmente isso me transformou. Então Deus lhe dará a graça para este lugar. Então é muito óbvio ver porque ele deu ao primeiro homem 5 sacos de ouro e ao último somente 1. Porque o homem que mais recebeu fez o máximo com aquilo e Deus já sabia que ele agiria dessa forma. Então faça o máximo que puder com o que Deus lhe deu e pare de ter ciúme. Quantos estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok. Bem, então, a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha. E sempre que entramos numa batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir, ou ir a uma loja e comprar. Então, se elas não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E ao pregar a palavra de Deus para você hoje, eu estou fazendo guerra com o nosso inimigo. Falando da palavra de Deus, eu estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. E estou fazendo guerra na minha própria vida, só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se reúnem em um lugar, viajam, pagam hotéis e todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas e horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença em sua vida. Eu amo o fato de você prestar atenção e estar focado. A palavra vai, ela renova nossa mente, cai no coração e traz mudanças para nós. Então nós temos armas espirituais. A paz é uma delas. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber que você é em Cristo é parte da sua armadura, mas também uma maneira de você lutar contra o inimigo. Usar o capacete da salvação, realmente pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes, que por acaso é isso aqui, ó. Repare que não diz apenas usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então já falamos sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E agora vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se lutarmos da forma que Ele quer que lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisará lutar nesta batalha. Tome a sua posição. Fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você, ó Judá e Jerusalém.
Não temas, nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Não são boas notícias? Você não precisa lutar nesta batalha. Tome a sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Por muitos anos achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome a sua posição e fique parado, era o que ele estava dizendo. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20, no contexto, esta não é realmente a posição da qual ele está falando. Então vamos começar no verso 1 e vamos aprender algumas boas lições hoje sobre 2 Crônicas capítulo 20. Verso 1, depois disso os moabitas, os amonitas e com eles os meunitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E sabe, eu percebi que todos temos nossa própria cota de itas. Pode ser os chefes ruins itas, os maus vizinhos e as dores nas costas itas, ou então não ter dinheiro suficiente para pagar nossos boletos itas, mas todos temos itas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. E então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você, além do mar morto de Edom. E eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Quero que preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer má notícia ou problema sempre vai ser um sentimento de medo. Agora, o que fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçar voo ou fugir. E muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então encontram uma maneira de fugir. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que não tem só para não pensar em seus problemas. Outras pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Há muitas formas das pessoas fugirem, sabe, dos problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que tínhamos em casa e isso acabou levando à sua saúde mental. E sabe, ela morreu aos 87 anos, e ela era uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida. Ela nunca viveu, nunca teve uma vida. Isso é terrível, quando você vê alguém arruinar a sua vida, porque tem medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso, porque eu vi o que fez com ela, eu vi o que quase fez comigo, eu vi o que fez com o meu irmão, eu vi até mesmo o que isso fez com meu pai, por ela não conseguir confrontá-lo. Talvez se ele tivesse tido ajuda, se ela o tivesse confrontado. Nós não ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos, sabe? Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós fujamos dos problemas. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo. E sabe, eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um grande rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. Eu amo isso. Ele não fugiu quando viu Golias, ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Que às vezes pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto deles nos assustarem tanto, e muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. Não estou dizendo para fazermos coisas estúpidas, mas se você sabe que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e me mostrará o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que precisam confrontar. Filhos crescidos que se aproveitam de você. Não sei de onde isso veio, mas está aí, pode fazer uso. Amém? Temos que enfrentar o que Deus quer que enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Então precisamos lidar com o medo e não deixá-lo nos dominar. E no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No verso 13, então Josafá teve medo. Eu amo o que ele fez a seguir, veja. Então ele se colocou determinadamente como sua necessidade vital buscar o Senhor. E proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus e meu Pai, quanta diferença haveria em nossas vidas
e até mesmo quão mais atraente a igreja de Cristo seria para as pessoas perdidas, se cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que fizéssemos fosse separar um tempo para buscar a Deus. Vamos, tem alguém em casa hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Não temos que ligar para ninguém, eles nem sabem o que eles estão fazendo e nós perguntamos o que devemos fazer, sabe? Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalha de Deus. Em cada batalha que tivermos, precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz, ouvir de Deus, podemos fazer isso? Com certeza podemos. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo, pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo inteiro, mas quando você busca Deus, você instintivamente sabe o que precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito e mesmo que você não entenda isso no minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira de conseguir fazer o que estou fazendo é porque aprendi como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando subo aqui, mas honestamente às vezes eu prego o contrário. Digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nelas, sabe? Então precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar sua vida para sempre. Uma palavra de Deus te dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos atrás eu tive câncer de mama. Era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas na época eles faziam cirurgias mais radicais, então tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente. Disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se não tirasse aquilo de mim. Era um tumor dependente de estrogênio. E então, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão assustada que simplesmente esse medo me sobrecarregava. E então eu confessava a palavra e me sentia mais forte novamente. Eu confiava em Deus. E depois aquele medo vinha de novo. E por volta das 3 horas da manhã, quero dizer, eu ouvi tão claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber? 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Precisamos falar conosco nos momentos de problemas. É bom receber encorajamento de outras pessoas, mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isso, foi como se a minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela se levanta quando você ouve de Deus. Estou feliz que você esteja aqui para ouvir, mas francamente espero que você ouça de Deus através de mim. Eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nesta área por sua conta. Porque uma palavra de Deus vale mais que 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se não separarmos um tempo para buscar a Deus. Eu sei que há pessoas aqui que estão em vários pontos diferentes em sua caminhada com Deus. Quando digo busquem ao Senhor, você sabe exatamente do que estou falando, mas alguns podem dizer, bem, eu ficava te vendo pela TV, achei que seria divertido vir aqui ver como você se parece. E sabe, você não está muito claro o que significa buscar a Deus. Bem, apenas vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele irá te encontrar onde você estiver. Você só tem que sentar em algum lugar e dizer, Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas, eu não quero apenas reagir com medo, eu não quero apenas reagir emocionalmente, eu não sei o que eu devo fazer, fale comigo, orienta-me e guia-me. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado quando este seu momento acabar. Então diga, ok, Deus, eu não ouvi nada ainda, mas o hábito de ser responsável. George Washington Carver disse, 99% de todas as falhas provém de pessoas que têm o hábito de dar desculpas. Então, nesta manhã, eu vou sugerir que nós nos comprometamos a não dar mais nenhuma desculpa para qualquer coisa.
Que tal quando você estiver atrasado, em vez de dar uma desculpa, você dizer, quer saber, desculpa, eu não administrei bem o meu tempo? E sabe, é o seguinte, quando damos desculpas, mentimos para nós mesmos. Isso não nos deixa ser libertos. Mas veja, quando nós não damos uma desculpa e assumimos a responsabilidade, agora somos confrontados com o que realmente fizemos e isso ajuda a mover-nos para o lugar da liberdade em que Deus quer que a gente esteja. Quantos entendem que quando você dá desculpas, está mentindo para si mesmo e tudo que faz é mantê-lo em servidão, mantê-lo preso? Ok, você está tentando assimilar isso. Decidir assumir a responsabilidade pela sua vida pode ser absolutamente chocante, porque de repente agora não temos ninguém para culpar. Mantemos a maioria de nossos maus hábitos porque não queremos parar de culpar outras pessoas por eles. Bem, é culpa sua eu ser assim. É culpa sua isso, é culpa sua aquilo. Ser responsável nos torna honrados e este é o preço da grandeza. Não deixe a razão de você ser assim se tornar uma desculpa para ser assim. Eu vou assumir a responsabilidade por isso, são palavras doces para mim. Como empregadora, eu fico tão cansada de ouvir as pessoas tentarem justificar tudo aquilo que elas fizeram. Porque simplesmente não dizer, eu assumirei a responsabilidade por isso. Sabe, se você precisa explicar alguma coisa, explique. Mas é muito difícil para muitas pessoas simplesmente dizer, eu vou assumir a responsabilidade por isso. E essa é uma ótima maneira de ser. Eu odeio quando as pessoas me dão suas responsabilidades. Eu me torno parcialmente culpada porque geralmente eu assumo isso. Porque eu tive um falso senso de responsabilidade por causa do que aconteceu na minha infância com o abuso e apenas tendo outras pessoas da minha família que não lidavam com as situações e com o temperamento que eu já tinha e provavelmente nascendo como uma pessoa responsável, eu assumi a responsabilidade por coisas pelas quais não precisava assumir responsabilidade. Então eu passei muitos dos últimos anos tentando descobrir quando sair das coisas e quando entrar nelas. Alguém aqui tem esse problema? Então eu cheguei ao ponto e eu estou ficando assim mais e mais e mais. Um dia eu quero que todos assumam sua própria responsabilidade. Não é justo que uma pessoa tenha que assumir a responsabilidade por todos os outros? Eu amo quando as pessoas dizem eu serei responsável por isso, então elas cumprem. As desculpas não são coisa nova, as pessoas dão desculpas desde o Éden. Sabia disso? Adão, ele tem uma desculpa, não é minha culpa, foi a mulher que você deu a mim. E então, de fato, ele não culpou só Eva, mas ele culpou Deus, foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado essa mulher para começar, então não teria comido o fruto. Então, quando ele foi até Eva, Eva culpou o diabo. Tudo era culpa de outra pessoa. Mas se você lembrasse da história com precisão, Deus colocou Adão, Eva e o diabo juntos e ele lhes contou tudo o que aconteceria. E ninguém foi deixado de fora. Joyce Meyer disse isso. Saindo do forno. Nem está no livro, acabei de dizer isso. Dar desculpas pelo nosso comportamento, ou o resultado do nosso comportamento, é uma das coisas mais fracas e lamentáveis que fazemos como seres humanos. Essa é para o Facebook, mas você não pode usá-la até eu colocá-la lá. Dar desculpas para o nosso mau comportamento ou os resultados de comportamento é uma das coisas mais fracas e mais lamentáveis que fazemos como seres humanos. Desculpar é a maneira de evitarmos responsabilidade. Bem, eu ia votar, mas estava chovendo. Oh, vamos lá. Bem, eu ia votar, mas estava ocupado naquele dia. É sua responsabilidade votar? Se você é um cidadão e você mora aqui e quer desfrutar da liberdade que temos, então é sua responsabilidade votar. Nós assumimos nossa responsabilidade ou seremos responsabilizados mais tarde por nossas circunstâncias? Se você não for responsável, pagando as prestações do seu carro, será responsabilizado quando vierem retirar o seu carro. Se você não for responsável em chegar a tempo no trabalho, em fazer um bom trabalho enquanto estiver lá e dar 8 horas de trabalho por 8 horas de pagamento, então
Você será responsável quando perder o seu emprego ou quando for deixado de lado enquanto outra pessoa obter a promoção que você estava esperando por ela. E eu falei isso de propósito, porque muitas vezes esperamos coisas e queremos que Deus apareça e nos faça um milagre, sabe? Mas nós não ouvimos a Ele. Nós queremos que Deus nos ouça, mas nós não ouvimos. E sim, Deus é misericordioso. Sim, Ele nos abençoa quando não merecemos. Mas você sabe exatamente do que estou falando aqui. Quantos de vocês já sabem de algumas áreas de sua vida em que você não está sendo excelente e você gostaria de subir mais alto? Bem, então vale a pena estar aqui hoje, não é? Estou te dizendo que isso vai ajudar você. Uma mulher me disse, ela disse, eu posso te dizer sinceramente que depois de ouvir você ensinar sobre a excelência, isso mudou completamente minha vida, porque ela disse eu não tinha nenhuma ideia de que isso fosse tão importante. Eu não tinha a menor ideia de que eu não era uma pessoa excelente. Ela disse eu fui criada por pais medíocres e eu acabei fazendo o que eles faziam e não tinha ideia de que isso fosse um problema. Então espero que eu esteja abrindo alguns olhos aqui hoje só em dizer que essas coisas são realmente importantes. Bem, por quê? Ok, agora veja, se eu estiver usando esse grande broche de Jesus e uma cruz no meu pescoço aqui e eu estiver saindo, sabe, deixando meu carrinho de compras, fazendo bagunça, deixando tudo para outro limpar, fofocando sobre o chefe e assim por diante, o que isso diz às pessoas? Sabe o que diz? Falsidade, hipocrisia, e os incrédulos adoram nos chamar de hipócritas, então não devemos fazer nada para merecer isso. Pelo menos se ele nos chamarem de hipócritas, que não seja porque merecemos isso. Amém? Agora, e quanto ao dever? Você sabe, há muitas coisas que as pessoas costumavam fazer apenas porque era seu dever, e um homem faria qualquer coisa apenas para ser honrado. Senhor, eu gostaria que esses dias voltassem, você não? Onde homens e mulheres só queriam ser homens e mulheres de honra, e eles faziam o que era certo, não importava o que isso lhe custasse, porque eles fariam qualquer coisa em vez de desistir de sua honra. Quero dizer, as pessoas cumpriam os seus deveres. Hoje nós temos centenas de milhares de homens que deixam suas famílias, seus filhos e nem sequer se preocupam em cuidar deles, sabe? Patético, absolutamente, lamentavelmente patético. Patético. E se você estiver assistindo pela TV e você se afastou da sua responsabilidade nesta área e você acha que está tudo bem, eu estou aqui para lhe dizer que não está tudo bem. Sim, Deus nos perdoa, mas você teve seus filhos, precisa cuidar deles. É o seu dever, é sua responsabilidade diante de Deus cuidar deles, amém? Então vamos ver em 1 Timóteo 5,4. Vou lhe mostrar algumas coisas interessantes. Sabe, tudo o que nós fazemos não precisa ser algo que nós sentimos. Você me ouviu? Algumas coisas é nosso dever fazer. Agora, sabe, não fique deprimido comigo. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, agora está falando sobre de quem a igreja deveria cuidar, que eram as verdadeiras viúvas. O plano original de Deus não era que o governo cuidasse dos pobres, era que os crentes cuidassem dos pobres e que as pessoas cuidassem de suas famílias. Vamos lá. E uma das razões pelas quais os cristãos ficaram tão preguiçosos é porque eles pensam, isso não é da minha responsabilidade mais. Se ficarmos ocupados ajudando as pessoas que não podem ajudar a si mesmas, seremos tão felizes que não saberemos o que fazer. É nosso dever cuidar de nossos pais e avós que não podem cuidar de si mesmos. Não é dever de outra pessoa, é nosso dever. Aqui está dizendo, se uma viúva tem filhos ou netos, assegure-se de que estes aprendam primeiramente que é seu dever religioso, que isso é uma obrigação natural que eles têm em casa, de cuidar dos pais e dos seus avós, retribuindo todos os seus cuidados, contribuindo para o bem da família, pois isto é aceitável e agradável a Deus. Ok, agora tem uma tia viúva que nunca teve filhos, e ela é irmã da minha mãe, e um tio que morreu há vários anos, era o irmão do meu pai. Então sempre houve um vínculo muito próximo. Eu tenho minha mãe ainda, e ela tem 86 anos, e minha tia tem agora os seus 83, e nós cuidamos delas.
Elas são idosas, nós cuidamos delas. E elas têm uma renda limitada e pagamos o resto das contas, as mantemos em um lugar agradável. E nossas 2 filhas, elas levam ao médico, elas lavam a roupa, então toda a família está envolvida em cuidar delas. Eu posso te dizer, se não estivesse fazendo isso, afetaria o resto do que eu estou fazendo. Você sabe por quê? Porque é meu dever diante de Deus. O quanto seria fácil dizer, eu não tenho tempo para isso, meu Deus, estou ocupada tentando salvar o mundo. Mas eu não teria nenhuma unção para tentar ajudar o resto de vocês se eu não estivesse cumprindo, primeiramente, o meu dever familiar diante de Deus. Você diz, bem, meus pais me maltrataram, eu não vou cuidar deles, e os meus também me maltrataram? Não está escrito aqui, a menos que eles tenham te maltratado. Ó, bem, prosseguindo... Sabe, a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8 que os crentes que não cuidam de sua família são piores do que os incrédulos. Ok. Continuando. Comece a ser responsável. Pague as suas contas em dia. Limpe sua casa. Lave seu carro. Corte sua grama. Não fique vivendo no lixo o tempo todo. Cara, gostaria de não ter vindo aqui hoje. Que pena, você está aqui. Eu vejo esses cristãos que vão à igreja no domingo e a vida deles é uma bagunça e eles ficam sentados esperando um milagre. Isso não vai funcionar. Agora, se você começar a fazer o que você deve fazer, se você fizer o que pode fazer, Deus fará o que você não pode fazer. Você é parceiro de Deus e o Espírito Santo irá guiá-lo em como sair de seus problemas, mas ele não só vai vir e desaparecer com eles. Amém? Oh, meu Deus, Joyce, você não sabe quantos problemas eu tenho na minha vida? Ouça, você não tem a menor ideia da total e inacreditável bagunça que eu era, sabe? Quero dizer, minha mente era uma bagunça, eu não sabia como falar, eu não sabia como pensar, eu não sabia como tratar as pessoas, eu era desagradável, quero dizer, eu era apenas... terrível, quero dizer, eu apenas tinha uma bagunça terrível na minha vida. E eu vou te dizer, eu estava tentando culpar a todos e eu estava orando para que Dave mudasse, orando para que as crianças mudassem. E um dia Deus tomou conta de mim quando eu estava pedindo para que Dave mudasse. E ele disse, Dave não é o problema. Eu pensei, bem, quem é então? Só tem nós dois, eu e ele. Bem, não posso deixar de agir desse jeito, porque fui abusada. Qualquer pessoa que foi tratada da maneira que fui tratada, agiria assim. Vamos, você deve se livrar das desculpas, você deve parar de culpar, tem que começar a assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento, porque ninguém mais é responsável por sua alegria ou sua vida, exceto você. Você e Deus trabalhando juntos podem mudar qualquer coisa e nenhum demônio, nenhuma pessoa na terra pode impedir as bênçãos de Deus se você começar a ser liderado pelo Espírito Santo. Vamos lá, louve a Deus. É o meu hábito favorito. Aliás, todos são meus favoritos. Mas o que estou pregando agora é o meu favorito. Desenvolver o hábito da generosidade. Oh, meu. Uma pessoa generosa, ela tem uma grande alma. São abertas. A generosidade, eu acredito, é uma das coisas mais bonitas que nós podemos ver. Deus é tão generoso, Ele nunca faz exatamente apenas o que Ele tem que fazer. Ele sempre faz excessivamente, abundantemente acima e além do que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Trate as pessoas melhor do que você deveria. Seja bom para as pessoas que não são necessariamente boas para você. Bem, por que eu deveria fazer isso? Porque ao fazer isso, você se mostra ser um filho de Deus, diz Mateus capítulo 5. Ao fazer isso, você se mostra ser um filho de Deus. Perdoe as pessoas que feriram você. E ao fazer isso, você estará se comportando como Deus se comporta com você.
Seja misericordioso com as pessoas. Todas essas coisas são generosidade. E então também ajude as pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas. E quando ouvir que estão em necessidade, não apenas fique surdo de repente. E agora que vem um bom comentário, você não vai gostar disso. Pare de pedir a Deus para fazer coisas para as pessoas que você poderia fazer e simplesmente não quer fazer. Eu estou lhe dizendo isso porque Deus me disse isso. Pare de orar me pedindo para fazer coisas para as pessoas que você mesma poderia fazer e você simplesmente não quer fazer sacrifício. O que você acha disso? O que você acha? Você acha que isso soa bem? Você não está engolindo isso muito bem, não é? É melhor andar ao redor do púlpito e tentar isso de novo. Vamos ver. Você sabe, eu tenho muitas maneiras de fazer você comer essa carne que eu estou oferecendo. Você sabe o que uma boa mãe faz quando alimenta seus bebês com vegetais e eles... Então eu vou ficar nisso enquanto precisar, mas você vai comer o seu espinafre hoje. Para você ficar igual o marinheiro Popeye. Eu não acho que todos deveriam ter que correr para filmes de super-heróis para encontrar algo para admirar no mundo. Eu acho que você deveria ser capaz de ter admiração deles. O que aconteceria se ouvíssemos falar de uma necessidade e atendêssemos bem? Joyce, não consigo atender todas que eu ouço. Não, eu tenho certeza que você não pode. E sabe por quê? Há anos atrás, quando eu sentia que Deus queria que eu fizesse alguma coisa, eu orava por 3 semanas e queria 3 confirmações e, sabe, uma trombeta tocando e uma profecia e... Então talvez finalmente eu desse a pessoa uns $10, sabe? Então, finalmente, cheguei ao ponto em que eu simplesmente doava. Então, pensava, sabe, vou começar a orar sobre isso novamente e... Talvez eu esteja exagerando, quer saber? Eu decidi que não gosto disso. Quando eu ouço sobre uma necessidade, se eu sentir o desejo de atendê-la e puder atendê-la, eu farei isso. E quer saber, eu tenho que lhe dizer, de certa forma, é um pouco egoísta. Eu estou fazendo isso para as pessoas, mas também estou fazendo por mim, porque isso simplesmente me deixa feliz. Quando eu fico toda trancada em mim mesma e tudo é só sobre mim, eu começo a ficar pequena. Minha alma começa a diminuir e eu começo a ficar mesquinha e fechada. Mas quando eu abro meu coração com compaixão, quando eu vejo uma pessoa necessitada e abro meu coração com compaixão, sim, pode me custar um dos meus bens, ou pode me custar um pouco de dinheiro, ou pode me custar um pouco de tempo. Eu posso ter que engolir o meu orgulho e ser gentil com alguém que não me tratou bem, mas então eu tenho uma grande alma e eu estou aberta a Deus. E eu não consigo pensar em um ato melhor e maior do que o hábito de ser uma pessoa generosa, excelente, responsável, uma pessoa que realmente está sendo usada por Deus de uma forma excelente. Amém? Não deixe de tentar atender a necessidade. Não pense bem, eu não preciso, sabe, eu não tenho que doar novamente, eu estava aqui, eu dei uma oferta ontem. Bem, você não precisa, você nem mesmo tinha que doar ontem, mas quem diz que não pode? Deus não fica zangado se você doar 2 vezes, eu também não. Eu estou apenas tentando abrir os olhos para algumas das maneiras pelas quais deixamos o inimigo fazer o nosso pensamento, sabe? Cara, eu vou te dizer, se você é uma pessoa infeliz, uma das primeiras coisas que eu me perguntaria se eu fosse você é, eu sou egoísta? Eu tenho uma senhora aqui aplaudindo, aplauda mais alto, por favor. Sabe, isso é real. Bem, bendito seja, quem vai cuidar de mim? Quer saber? Deus me ensinou há muito tempo, cuide do meu negócio que eu cuido do seu. Eu estou dizendo a verdade. Haverá muitas vezes em que Deus não gira você para ajudar a si mesmo. E isso é tão frustrante para mim. É tipo, alguém vem dizendo assim, ah, meu Deus... O que você disse mudou totalmente a minha vida. E eu pensando, por que eu não posso dizer algo para mudar a minha vida?
Mas quer saber? Deus nem sempre deixa você se ajudar, porque o que Ele quer é fazer com que você alcance e ajude uma pessoa, e então Ele traz uma colheita ao ajudar você. Deus permitirá que você ajude os outros quando você não puder se ajudar, e uma das coisas mais importantes que você pode fazer quando você não pode se ajudar é ajudar uma outra pessoa, porque agora você está semeando uma semente para que Deus traga um avanço em sua vida. Vamos todos aprender a formar um hábito da generosidade e não apenas faça o que você absolutamente tem que fazer para pensar que você cumpriu toda a lei. Mas então vá super abundantemente acima e além. Faça tudo que você puder fazer e em tudo que você fizer seja uma pessoa excelente. Assuma a responsabilidade e diga: Deus, eu não vou mais dar desculpas com você ajudando-me. Eu quero fazer tudo que você quiser que eu faça e seja tão generoso quanto se pode ser. E se você começar a trabalhar com esses 3 hábitos, eu estou lhe dizendo a verdade absoluta. Quantos estão entendendo que não haverá espaço para os outros? Não haverá espaço para esses outros, porque você estará tão cheio de todas essas coisas boas que todo esse outro lixo nem será uma tentação para você. Amém, 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 amém. Bem, eu realmente quero incentivá-la a se concentrar nas coisas boas que você quer fazer e parar de se concentrar em todas as coisas ruins que você não quer fazer. Você sabe, nós podemos superar maus hábitos apenas criando bons hábitos. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu quero conversar com você hoje sobre desfrutar a vida diária. Eu chamo o meu programa, o programa de televisão, de Desfrutando a Vida Diária. Porque demorou muito tempo para eu aprender a fazer isso. Eu fui criada por um homem que não era muito feliz. Quantos foram criados por pais que não eram muito felizes? E não somente o meu pai não era feliz, mas ele não queria que ninguém mais ao seu redor fosse feliz. E eu me lembro de ter problemas quando eu ria, porque ele não gostava de ver ninguém rindo perto dele, sabe? E então, quando você cresce nesse tipo de atmosfera, você aprende a se comportar de várias maneiras, pensando que se você fizer certas coisas, então você vai ter a aprovação. E assim me pareceu ao crescer que, quanto mais eu trabalhava e realizava, mais felizes as pessoas ficavam comigo. E então eu apenas me tornei uma viciada em trabalho. E tudo na minha vida era sobre trabalho, trabalho e trabalho. Realização e realização. Mas sabe o que eu descobri? Biblicamente, Deus não quer que trabalhemos o tempo todo, Ele quer que trabalhemos, mas Ele quer que tenhamos uma vida equilibrada. E a Bíblia diz que Jesus realmente morreu para que nós pudéssemos desfrutar a nossa vida. Mas há 3 coisas que eu quero. A maior parte da vida é realmente apenas muito comum. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opa, voltamos a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai para o trabalho, você limpa a casa fica suja, você limpa a casa de novo, você vai ao supermercado, as pessoas comem, você vai ao supermercado novamente. Quantos sabem do que eu estou falando? E então, alguns de vocês pensam, sabe bem, se eu tivesse uma vida diferente,
Então, a segunda coisa que eu quero falar com você neste fim de semana é sobre aprender a desfrutar a sua vida. Vamos parar de querer ter a vida de outra pessoa. E então aprenda como maximizar a sua vida, mesmo que seja imperfeita, e tenho certeza de que é. Eu posso prometer a você que mesmo se você tivesse outra vida, haveria coisas erradas com ela também, sabia? Coisas que você não vê olhando pelo lado de fora. E não importa o quê, você acha que eu não me canso de viajar? Quer dizer, eu tenho viajado por 30 anos para lá e para cá. E nem todos os quartos de hotel são fofinhos. Amém? Quer dizer, há coisas peculiares. Eles têm uma banheira, mas não tem a tampinha do ralo. Sabe, quero dizer, nem vou entrar nisso, é interessante. E então, veja, você tem que aprender a ser feliz com a vida diária. E com a sua vida, e parar de olhar as coisas que estão erradas com sua vida, e começar a encontrar as coisas que são positivas em sua vida e maximizá-las. E tem boas escrituras para endossar isso. Então, a terceira coisa de que eu quero falar neste fim de semana, e eu vou dizer essas coisas de maneiras diferentes, ensiná-las de maneiras diferentes. E então, uma das maneiras pelas quais você pode pegar uma vida comum e deixá-la extraordinária é aprendendo a fazer todas as coisas que você fizer com e para Deus. Agora, você pensa... Veja, um dos maiores erros que cometemos é que nós separamos nossa vida sagrada da nossa vida secular. E nós pensamos, sabe, que se eu estou na igreja, eu estou realmente perto de Deus. Bem, você pode estar perto de Deus no supermercado, se quiser estar. E o que precisamos fazer é pegar tudo e fazê-las como um culto a Deus. Eu tenho uma escritura para apoiar isso. Todas as coisas, tudo como um culto a Deus. Pela manhã, vista-se para Ele. Quando sair, vai estar bem aos olhos de Deus. Quando você for ao supermercado, diga: Deus, eu estou fazendo isso com você e por você. É parte da minha vida diária e eu vou desfrutar isso. Veja, você pode desfrutar de qualquer coisa se fizer tudo que você faz com Deus. E é preciso algum treinamento. Quero dizer, você percebeu quando eu disse? Eu tive somente um amém? E então isso está dizendo que isso não é alguma coisa que nós pensamos em fazer. O irmão Lawrence, que foi um monge que viveu no século XVI, escreveu um livro chamado Praticando a Presença de Deus. E sabe, muitos dizem que o seu livro é o mais vendido além da Bíblia, mas você ouviu isso sobre vários livros, então eu não sei se é ou não é, mas de qualquer forma, ele é realmente um clássico e um excelente livro se você nunca o leu. Não é muito grande, mas é realmente bom. E uma das coisas que ele diz que é tão importante é você pegar aquelas coisas que você normalmente faz, como coisas comuns e banais, fazer todas elas para Deus. Criar seus filhos para Deus. Deixe seu casamento glorificar a Deus. Deixe sua atitude glorificar a Deus. Sabe, nós falamos sobre adoração, mas a Bíblia fala sobre adoradores. Ele está buscando aqueles adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então, quer dizer, sim, Deus recebeu o nosso louvor, o qual lhe oferecemos hoje. Isso é legal, isso é muito bom, mas o que Ele realmente quer no louvor é mais do que cantar uma música. O louvor é vivido em um estilo de vida em que nós deixamos Deus envolvido em todas as coisas que nós fazemos, em todos os lugares que vamos. Alguém pode dizer amém? Deixe-me apenas dizer a maneira como eu olho para isso. Quantos de nós não aprendemos a trazer Deus para a nossa vida diária? Então, tudo em nossa vida se resume em um monte de mágica espiritual que a maior parte do mundo não consegue entender nem se sente atraída por isso em nossas vidas. Mas quando aprendemos a viver com e para Deus em tudo aquilo que nós fazemos, não importa quanto tempo demora, nós vamos ter um avanço aqui. Quando aprendemos a fazer isso em tudo aquilo que nós fazemos, aí então começamos a ter uma ponta de animação e, veja, Deus é vida.
E se nós quisermos que a vida esteja em tudo o que nós fazemos, então nós precisamos acreditar que Ele está em tudo aquilo que nós fazemos. Ele está em toda parte, o tempo todo, e acredite ou não, Ele está tão interessado em sua roupa quanto está em algumas das coisas que você acha que são importantes, porque realmente o que Deus quer é a comunhão. Ele quer passar o dia todo com você. Ele está com você o tempo inteiro. Então é um pouco triste ignorá-lo a maior parte do tempo e então falar com ele um pouquinho somente na manhã de domingo ou quando você está desesperado. Agora, isso fará algo incrível para a sua vida. Se você começar a praticar, e é um hábito que você deve formar, vai demorar algum tempo, mas uma das maiores revelações para mim foi quando Deus tocou minha vida nos anos 70. Eu me lembro que eu tinha de jogar boliche naquela noite. Eu jogava toda sexta numa equipe, foi numa sexta que Deus me tocou no meu carro. Eu não vou entrar em toda a história, mas faltava pouco para eu chegar ao extremo. Eu estava desesperada. Deus, você tem que fazer algo. Naquela época houve um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Ele realmente tocou-me e, mais do que tudo isso, penso que na verdade tive mais consciência de sua presença e do seu amor. E eu jogava boliche nas sextas e eu não estava jogando muito bem naquela noite e eu não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, mas Ele quer que nós saibamos que podemos ouvir dEle. Você pode ouvir de Deus. O relacionamento é uma conversação. E eu não vou te dizer, sabe, você diz algo e Deus responde, você diz algo e Ele vem e responde, e você vai ter problema se pensar desse jeito, sabe? Mas Deus realmente fala conosco. Você precisa acreditar que pode ouvir de Deus e Ele irá guiá-lo e conduzi-lo de muitas maneiras diferentes, mas uma das maneiras é a voz baixa e suave. E isto é como discernimento, que parece ser traduzido em palavras para você, mas é realmente um discernimento espiritual em seu coração. E então, se Deus me disse, ou eu soube, ou o que quer que seja, as pessoas ficam desconfortáveis, elas ficam loucas quando você diz que Deus falou algo. Quer dizer, parece que tem todos esses pequenos demônios religiosos lá fora, sabe? Que só querem nos impedir de ter um tipo de proximidade, uma intimidade com Deus, ou qualquer coisa que possa ser agradável e tornar a sua vida realmente digna de ser levada com alegria e talvez afetar outras pessoas no mundo. Amém? Então, assim eu ouvi, peça-me para ajudá-la a jogar boliche. Eu pensei, não vou pedir que você me ajude a jogar? Quer dizer, isso é boliche? Isso é, sabe, na igreja ou estudo bíblico ou... Isso é boliche? Mas eu sabia que era isso que Deus queria que eu fizesse. E então eu só... Ok, Senhor, por favor, ajuda-me a jogar bem. E... eu melhorei. Você diz, bem, eu tentei isso, não melhorei em nada? Bem... Então acredite que é um propósito de Deus você não melhorar? Amém? E há muitas outras coisas que eu poderia te dizer, mas o ponto é, coloque Deus em cada pequena coisa que você fizer. Será que tem alguém que dá testemunho disso aqui? Sabe, nós precisamos colocar Deus em cada pequena coisa que nós fazemos. Não tente sobreviver por sua conta durante toda a semana e depois correr para a igreja no domingo pensando que será consertá-lo. Não funciona assim. Eu te digo a verdade, você pode até assistir meu programa 3 vezes por dia, isso também não vai fazer as coisas mudar, não é isso que muda as nossas vidas. Precisamos da palavra, nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas regularmente. Isso pode tornar uma vida comum, cotidiana, às vezes até mundana, uma vida bastante simples e muitas vezes chata, em uma vida animada e realmente boa, porque posso te dizer a verdade, deixa eu te dizer, quando você começa realmente a andar com Deus, você simplesmente nunca tem ideia do que Ele pode fazer. Amém? Então esta é exatamente a verdade. Então essas são as 3 coisas: desfrutar a vida diária, desfrutar a sua vida e aprender a fazer a vida com Deus. Vou dizer mais uma vez: desfrutar a sua vida diária, desfrutar a sua vida e aprender a fazer a vida com Deus. Amém? Então, eu acho que antes que alguém possa realmente... Bem, primeiro de tudo, deixe-me perguntar, quantos de vocês sentem que realmente precisam parar de ser tão rígidos e formais e precisam aprender a desfrutar mais a vida?
Quantos se sentem muito melhores consigo mesmos quando estão trabalhando do que quando estão se divertindo? Quantos não se importam tanto com o trabalho e preferem se divertir? Ou, cara, eu tenho um problema? Talvez seja melhor mudar minha mensagem. Você pode levar isso muito a sério, sabe? Bem, eu não era muito boa em me divertir. Eu simplesmente não me divertia muito bem. Primeiramente, me divertir não fazia parte do meu temperamento natural. Agora, eu aprendi a ser capaz de me divertir. E todo mundo me diz que sou muito engraçada, mas a verdade é que eu sou mais engraçada quando prego do que na vida diária. Mas, quer dizer, meus filhos acham que sou hilária, não sei porquê. Eu acho que tem algo a ver com ser mais velha, mas, sabe, eles só acham que sou engraçada. E eu tive que aprender a desfrutar a vida de propósito. Veja, se você sente muita culpa e condenação, você não está desfrutando a vida. Se você não gosta de si mesmo, não está desfrutando a vida. Se você tem uma consciência culpada o tempo todo, você não está desfrutando a vida. Portanto, lembre-se de que não estou falando de uma festa ou de férias, o dia do pagamento, uma roupa nova. Eu estou falando sobre você consegue desfrutar a comum e velha segunda-feira, quando você tem que lavar a louça, ir ao supermercado, limpar a bagunça do fim de semana. Você consegue levantar-se na terça e então fazer isso de novo, e na quarta-feira fazer isso de novo. Consegue dirigir no trânsito pesado? Você pode fazer coisas comuns, simples e cotidianas? Sim, na próxima vez que dirigir no trânsito, diga: Deus, eu estou fazendo isso por você. Eu sou grata, eu tenho carro, eu não estou indo a pé. Eu sou grata por ter um emprego para onde eu posso dirigir. Amém? Aqui está o que eu quero passar para você hoje. Se o diabo não consegue nos manter tristes e zangados, então ele perde a batalha. Eu disse, se o diabo não consegue nos manter tristes e zangados, ele perde a batalha. O diabo não quer suas coisas, ele quer a sua alegria. Por quê? Porque alegria é força. Quanto mais alegre você é, mais forte você é. Então, João 10:10 significa muito para mim. Diz assim: o ladrão vem então somente para roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo. Mas Jesus diz: eu vim. Graças a Deus, que interrupção poderosa. Você não ama isso? Isso é o que o diabo faz, mas Jesus disse: espere aí, eu vim. Eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida e a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. Ei, espere um minuto. Deus, em toda a sua santidade, diz: eu quero que você desfrute a sua vida. Eu quero que você desfrute a sua vida em abundância ao máximo até que ela esteja transbordando de você. Sabe por quê? Porque então você pode abençoar outra pessoa além de você. E não estou falando apenas de extrema hilaridade, de rir o tempo todo e agir como cabeça de vento. Não é nem disso que eu estou falando, sabe? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fazer as coisas comuns e diárias da vida com um deleite calmo e um sorriso no seu rosto, porque você sabe a quem você pertence e você sabe no final o que vai acontecer. Sim. João 15, verso 11. Vocês vão ter um dia muito melhor amanhã do que estão tendo hoje. Jesus disse: eu lhes disse todas estas coisas para que minha alegria e deleite estejam em vocês e para que a alegria de vocês e o contentamento de vocês sejam completos, abundantes e sem medida. Agora, se você voltar e olhar para o que são essas coisas das quais ele está falando, João capítulo 15, versículos 1 a 10, todos falam sobre permanecer em Cristo. E a palavra permanecer significa viver, ficar e habitar.
Não é visitar. Não é uma visita na manhã de domingo. Este é um: ei, estou vindo viver em você e você está em mim. Nós somos um e vamos fazer a vida juntos. Eu sou seu parceiro, divino e santo. Estou enviando o Espírito para estar com você. Ele nunca te deixará nem abandonará você. Permanecer, viver, morar e ficar nele. Quando fizer, você dará muitos frutos. Você dará muitos frutos. Honesta e verdadeiramente, se você é preguiçoso, ou você realmente não se importa muito com o trabalho, para dizer a verdade, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai querer dar frutos realmente bons em sua vida. Você não vai querer passar pela vida e ser inútil e simplesmente ocupar espaço e nunca fazer nada para ninguém que vale a pena. Ei, escute, eu quero deixar um legado quando eu for embora. Eu não quero que as pessoas apenas se esqueçam de mim em 2 semanas. Eu vou deixar algo que as fará lembrar que eu estive aqui. Amém? Eu quero que Deus tire frutos da minha vida, não só enquanto estou respirando, mas depois que eu for embora. Amém? Eu não quero apenas ocupar espaço aqui no planeta. Se Deus não tivesse algo para nós assim que nos salvou, Ele apenas teria dito assim: subam aqui. Mas Ele nos deixou aqui porque todos temos uma parte. Mas podemos fazê-la com alegria. Escute, os primeiros anos em que eu estive no ministério, eu não aproveitei nada. Eu apenas trabalhei. Era trabalho. Eu estava feliz por estar fazendo isso, mas eu não sabia realmente como apreciar. Por exemplo, eu subi aqui, eu estava tão preocupado com o que as pessoas pensavam que eu não conseguia me divertir realmente, sabe? Você não consegue aproveitar a sua vida se onde quer que vá, você ficar se preocupando com o que todo mundo está pensando sobre o que você está fazendo? Oh, o que será que eles acham da minha roupa? O que acham do meu cabelo? Em vez de você ficar preocupado com o que todos pensam de você, vá ser uma bênção para outra pessoa e deixe as pessoas pensarem o que quiserem pensar, desde que Deus pense bem de você. Isso é tudo que importa. Sabe de uma coisa? Deus nunca, jamais em toda a sua vida pensou mal de você uma vez sequer. Você não consegue nenhum ser humano assim, posso lhe dizer com certeza. Ele nunca teve um mau pensamento sobre você. Ele nunca teve um pensamento sem esperança. Ele não te olha e diz: não há esperança para você. Deus acredita em você. Ele tem sonhos para você. Ele tem um futuro planejado para você. E não importa quantas vezes você tenha errado, Deus está disposto a dar-lhe outra chance, e outra chance, e outra chance, se você levar a sério seu relacionamento com Ele. João 16, verso 24. Cara, isso é bom. Peçam e recebam, para que a sua alegria seja completa. Até agora vocês não pediram uma única coisa em meu nome, apresentando tudo o que eu sou, mas agora peçam e continuem pedindo, e vocês receberão, para que então a sua alegria, deleite, contentamento possa ser plena e completa. Nós vamos fazer uma mensagem inteira em uma dessas reuniões sobre como aprender a receber de Deus. Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com suas boas obras. Nós não fazemos coisas certas para que Deus nos ame, nós fazemos as coisas certas porque Ele nos ama. Há uma grande diferença. Eu amo isso, peça e receba. Ei, em vez de se preocupar com seus filhos o tempo todo, peça a Deus para cuidar deles. Receba isso e comece a desfrutar mais da sua vida diária. Amém? Se você está com medo de que a empresa na qual você trabalha feche e você seja demitido, não vai fazer nenhum bem se preocupar com isso. Ore sobre isso. Acredite que Deus está trabalhando em sua vida. Confie que se você perder um emprego, você terá outro. E continue desfrutando cada dia comum da sua vida. Eu tenho boas notícias para compartilhar com você agora. Você sabia que mesmo quando você está tendo um problema, ainda é perfeitamente certo você ir em frente e desfrutar a sua vida? Agora, não ignore o problema, mas reconheça que o Criador do Universo nos ajudará a lidar com todas as nossas circunstâncias e as... Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Precisamos estar carregados, cheios do poder de Deus e não vivendo essas vidas pequenas, egoístas, egocêntricas, exigentes. Você sabe, este alto problema começou no jardim. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 8. Eu não vou ler todos eles, mas Adão e Eva estavam tendo um dia feliz enquanto eles estavam fazendo o que Deus lhes pediu para fazer. Aí então o inimigo mostrou a Eva algo que ela não tinha. E disse que sua vida seria melhor se ela tivesse. Embora Deus tivesse dito a ela que não lhe daria aquilo. Eles queriam para si mesmos o que Deus não lhes tinha dado. E eles colocaram a sua vontade acima da dele. O diabo disse: bem, esta fruta é boa. Você vai saber mais. Você vai ser mais como Deus. Você sabe qual foi o resultado? Eles perderam a cobertura divina. De repente, eles perceberam que estavam nus. Eles tentaram cobrir-se a si mesmos, entraram em obras da carne. Eles experimentaram medo pela primeira vez em suas vidas e correram e se esconderam. Eu acredito que é exatamente o que acontece conosco. Quando vivemos com um monte de lixo que sabemos que não é certo. Agora, não me entenda mal, nenhum de nós pode ser perfeito. Graças a Deus temos um Salvador. Graças a Deus pelo perdão. Eu preciso dele 200 vezes por dia. Eu sou grata pelo perdão. Mas o que eu estou falando a respeito hoje é continuar nas coisas que você sabe que estão erradas e nem mesmo trabalhando com Deus. Quero dizer, pode demorar para saber que na voz das coisas que você tem cativeiro, mas a condição do nosso coração é muito importante. Vida, a lidar comigo sobre qualquer coisa na minha vida que não é o que Ele quer que eu seja. Estou chamando algumas pessoas hoje para estarem prontas para crescer e amadurecer e serem tudo que Deus quer que sejamos. Amém? Eu tenho que acreditar que eu tenho o grupo certo. Se você não fosse sério, você não estaria aqui numa manhã de sábado. Eu sei que nós temos muitas pessoas de todas as esferas diferentes da vida, de todos os diferentes graus de maturidade espiritual, assistindo pela TV, mas eu estou apenas dizendo que Deus tem uma vida para você que é totalmente incrível e surpreendente e que você não pode perder o que Deus tem para você. Quero dizer, a paz, a alegria, a justiça, a esperança, o poder, as coisas boas que Deus quer fazer para você. Não seja aquele que empurra os limites tanto quanto possível e espera entrar sorrateiramente pelas portas dos fundos do céu e não quero ainda estar no jardim de infância quando eu chegar lá. Você sabe, Lúcifer caiu do céu através de auto-vontade. Vejamos Isaías capítulo 14, de 12 a 15. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, luz da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que enfraquecia e debilitava as nações, ó blasfemo rei satânico da Babilônia. E você que dizia em seu coração: eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto alto do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Eu vou. E eis a resposta de Deus: mas as profundezas do Sião você será levado ao Hades, para os recessos mais íntimos do abismo, na região dos mortos.
Por isso precisamos apenas entender que, quer queiramos ou não, Deus está no comando. E se fizermos o que Ele nos pede, vamos ser felizes e abençoados. E se não fizermos, vamos perder algo. Vamos perder. Eu poderia ter levantado e saído daquele show, mas eu percebi que era uma coisa menor. Mas isso é onde eu comecei com Deus. Você ouviu todas as minhas histórias sobre colocar meu carrinho de supermercado para trás e fazer todas as pequenas coisas que Deus me ensinou. E sabe, eu não cheguei a ir para a faculdade da Bíblia, mas eu fui para a escola do Espírito Santo. Esse é o tipo de... Ouça-me agora, esse é o tipo de... onde fazendo compras de supermercado, falando com as pessoas, ou o que seja, você terá um toque de Deus de que não é isso que Ele quer que você faça e é só por causa dEle. Não para ter uma boa reputação, porque a maioria das pessoas não vão saber o que você fez, mas só por Ele você vai fazer o que Ele pede para fazer. E deixe-me dizer, você começa a desenvolver uma intimidade com Deus que é preciosa em sua vida cotidiana. Sei que essas coisas acontecem com você e comigo o tempo todo. Vamos falar sobre quartos de hotel. A maioria de vocês já se hospedou em um. Então, será que você cuidou dele como você gostaria que alguém tomasse conta do seu? Acredito que sim. Você diz, bem, do que você está falando? Nós estamos pagando para limpá-lo. Eu não disse que você precisa limpá-lo e fazer a cama e tudo mais, mas aqui está um exemplo. Esta manhã eu deixei cair a tampa do meu café e eu não deixei cair em um lugar conveniente. Foi ao lado da cadeira, quase por trás dela e eu alcancei até lá e peguei a minha tampa. Havia um pouco de água sobre ela que ficou no chão de madeira e apenas momentaneamente eu pensei assim. Veja, sempre temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Deus dizendo uma coisa e a carne dizendo outra coisa. Por isso foi apenas momentâneo que... Então pensei, não é desse jeito não. Fui, peguei uma toalha de papel, tive que ficar de cabeça para baixo. Fiquei atrás da cadeira, limpei a água. São essas pequenas coisas. Eu estou lhe dizendo que são essas pequenas coisas que significam muito para Deus. Eu realmente acredito que é aí que crescemos e amadurecemos. Mais do que todas as coisas, eu prefiro ver alguém fazer um compromisso de fazer isso do que se comprometer a sair de casa e ir para a África para ser missionário. Eu preferiria ver alguém que vai fazer um compromisso de fazer as pequenas coisas que Deus nos pede para fazer só para Ele, coisas que ninguém fala a respeito delas, mas você faz só para Ele. Amém? Tudo certo agora. Lucas capítulo 18, verso 18. Vou ler uma história sobre um homem que era um homem religioso, mas não era um homem de Deus. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Nós podemos ser um homem religioso, mas não ser um homem de Deus. Lucas 18, verso 18. Um certo homem importante perguntou-lhe, bom mestre, você que é essencialmente e perfeitamente moralmente bom, o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? Isto é, o que eu devo fazer para participar da eterna salvação do Messias no reino? Verso 20. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, eu fiz tudo isso desde a minha juventude. Esse cara manteve a lei. Era um bom homem religioso. Quando Jesus ouviu isso, disse, há uma coisa que você ainda não fez. Venda tudo o que tens e dá o dinheiro para os pobres, e você terá um rico tesouro no céu. Depois venha e siga-me e seja meu discípulo. Junte-se ao meu grupo e acompanhe-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou angustiado e muito triste, porque ele era um homem muito, muito rico. E Jesus, vendo entristecido, disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram perguntaram, então quem no mundo pode ser salvo? E ele disse, aquilo que é possível aos homens é possível para Deus. E ouçam, Pedro lhe disse, eu amo isso. E Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos, bens, casas, família, negócios para seguir a você. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais,
ou filhos, por amor do reino de Deus deixará de receber, em troca muitas vezes mais neste mundo e no mundo que está por vir, a vida eterna. Agora, aqui tem muitos versículos, mas deixe-me voltar a este e dizer o que aprendi aqui. Aqui está um cara que seguiu toda a lei. Você pode ir à igreja, ter um adesivo no carro, pode dar uma oferta, pode ser o primeiro na porta. Nós fazemos tantas coisas por causa das regras e daquilo que pensamos que deveríamos fazer. Não significa que temos maus corações, mas agora Jesus não estava tentando tirar todo o dinheiro do cara. Quando você lê nas Escrituras sobre pessoas dando tudo que tem aos pobres, é apenas como... Jesus realmente não estava tentando tirar todo o seu dinheiro. Ele sabia que o cara tinha um problema com seu dinheiro. E por isso ele pediu para ele, porque ele sabia que aquele dinheiro estava entre os dois. Então, às vezes, Deus terá que mexer conosco numa área que significa um pouco demais para nós. Há um pouco de agitação que continua para ver se nós vamos entregar aquela coisa. Se nós vamos deixar ou desistir de algo por amor a Deus. E se aquele jovem fizesse do jeito certo? Jesus disse aos seus discípulos que disseram: nós já desistimos disso, daquilo, outro. E quanto a nós, ele diz: vocês nunca desistirão de qualquer coisa que vocês não tenham de volta, muito mais nesta vida e no mundo vindouro. E não posso sequer imaginar como esse cara teria terminado se ele pudesse ter feito o que Deus lhe pediu para fazer e dissesse: isso é seu, Deus, se você quiser o dinheiro não é tão importante para mim como você é, se você quiser, aqui está. Gente, o cara teria tido de volta muitas vezes mais, com alegria. Mas como acabou, ele ficou com dinheiro sem nenhuma alegria. Então podemos nos agarrar a coisas que agradam a nossa carne e podemos mantê-las e não ter nenhuma alegria, com essa sensação de peso no interior, ou podemos sacrificar e deixar a nossa carne ferida, e em seguida vamos acabar vendo que Deus pode realmente fazer por alguém que está disposto a dar tudo por Ele. Agora, em Lucas capítulo 10, há uma outra história maravilhosa. Na verdade, Lucas é um grande capítulo na Bíblia. Simplesmente tem tantas coisas maravilhosas nele. Lucas capítulo 10, verso 25. E um certo perito da lei, agora este é um homem inteligente. Então nós já tratamos com um homem religioso que não era um homem de Deus, e agora vamos lidar com um homem inteligente que não era muito sábio. E um certo homem perito na lei se levantou para tentá-lo, dizendo: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: bem o que está escrito na lei. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força, e o próximo como a si mesmo. E o homem não estava querendo fazê-lo, e assim ele pressionou um pouco mais. Ele disse: quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa história sobre um homem que foi espancado por assaltantes e ele foi jogado ao lado da estrada, estava sangrando e morrendo, e um homem religioso veio e passou pelo outro lado da estrada. Era um sacerdote. E mais tarde outro homem religioso veio, um levita, e ele também passou pelo outro lado da estrada. E em seguida uma espécie de homem velho e comum e ele veio e parou e foi até aquele homem, tomou seu dinheiro, tomou seu tempo e cuidou dele. Medicando-lhe as suas feridas, o levou para uma estalagem e disse ao dono: olha, eu tenho alguns negócios que eu preciso fazer, eu irei, mas aqui está o seu dinheiro.
Use isso para cuidar dele. Se eu lhe dever alguma coisa quando eu voltar, pagarei. Ele não colocou qualquer limite no que estava fazendo. Eu amo esta parte. Ele não disse, bem, eu vou gastar R$100 e não mais do que isso. Ele disse, o que for preciso, eu vou ajudar esse cara. Bem, o que for preciso, eu quero ajudar esse cara. Tudo o que precisar. Eu ajudarei as pessoas no que for necessário. Tem alguém em casa hoje? No que for preciso, eu quero ajudar as pessoas. Se queremos que não haja limites nas bênçãos de Deus para nós, talvez precisamos expandir os limites da nossa doação. Eu me pergunto, quantas pessoas vêm para a reunião, você dá uma oferta na quinta-feira à noite e depois nas outras ofertas você diz, eu não preciso ofertar de novo? Bem, talvez não precise, mas você pode. Eu me dou o tempo todo. Eu não venho na sexta-feira de manhã dizendo, eu preguei ontem à noite, então eu hoje não vou pregar de novo. Se você vai no restaurante e come, você não pode dizer, eu estive aqui ontem, eu comi, não vou pagar hoje. Vamos lá. Obrigada. Então eu decidi que eu ia fazer a minha própria história. Eu tenho orgulho dessa história. Está muito bom. Jesus contou a história sobre 2 homens religiosos e um homem compassivo. Vou lhe contar uma história sobre 3 cristãs que frequentam a igreja, que foram confrontadas com a necessidade e como elas responderam. 3 cristãs frequentadoras da igreja, leitoras da Bíblia, cantadoras de canções, conheceram uma mulher, cujo marido a deixou com 4 filhos, aos quais ele não sustentava. Ele se envolveu com uma mulher mais jovem e nunca mais voltou. E a mulher estava exausta a maior parte do tempo de tentar sustentar sua família, sendo mãe e pai para eles. Ela era terrivelmente solitária e muito desanimada. Foi então que a cristã número 1, considerando a difícil situação da mulher, disse, eu vou orar por ela. O que foi uma boa resposta religiosa. A cristã número 2 disse, eu quero saber o que ela fez para que o marido saísse e arrumasse outra mulher. Tinha que ter um motivo. E tudo que a religiosa número 2 fez foi oferecer a sua opinião, mas ainda nada de ajuda. A cristã número 3 viu aquela situação, orou sobre como ela poderia ajudar. Deus colocou no seu coração de pagar o aluguel da mulher por um mês e ela decidiu fazê-lo, mesmo que isso significasse que ela não poderia comprar a roupa nova para a qual estava economizando. Ele também lhe deu ideia para iniciar regularmente o encorajamento à mulher e para tornar-se sua amiga. Agora eu lhe pergunto, qual destas você acredita que estava caminhando no amor? Veja, isso é o que realmente importa. E nesses poucos minutos que eu tenho aqui hoje, eu só quero dizer a você que você tem uma vida para viver e você tem uma vida para dar. É você que vai dar isso a si mesmo? Ou vai dar a Deus? E então deixar Deus usá-la para o que Ele quiser usá-la. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Muitos de vocês talvez já viram o filme The Bucket List, que se tornou um tipo de coisa legal, sabe? As pessoas perguntam, você tem uma lista de balde? Eu digo sim, mas está vazia. Sabe, para ser honesta, mesmo que às vezes eu me canse de trabalhar tão duro, eu não posso pensar em nada que eu prefira fazer. Quero dizer, eu tentei viver para minha própria felicidade. E sabe, eu faço coisas que eu gosto. Você sabe, Deus cuida bem de nós, mas eu decidi que eu vou ter um grande balde. E então eu tenho uma sugestão para você hoje, para uma nova lista de balde. Comece um balde e não encha com as coisas que você quer ou tem que fazer antes de morrer.
Encha-o com as coisas que você quer fazer para outras pessoas antes de morrer. Amém? Eu amo isso. Vamos começar uma nova lista de balde. Bom, Senhor, eu gostaria de colocar um sorriso em 3 rostos hoje. Eu quero ser um encorajador. Um dia desses eu quero comprar para alguma mulher que nunca teve uma roupa nova, em 5 anos, um novo e belo guarda-roupa de verão. Realmente? Isso levou algum tempo. Eu acho que é melhor começar esta mensagem de novo. Por que você não crê em Deus para ser capaz de carregar uma carteira cheia de notas de 20 ou 50 para você poder abençoar outras pessoas? E que tal carregar alguns vales presentes para o gás, mantimentos e para outras coisas mais, e quando for para a igreja você ser um espião do Espírito Santo? Vamos? Basta olhar para aquela mãe solteira que você sabe que está cansada porque está trabalhando em 2 empregos e o pai das crianças não dá nenhum apoio e ela nunca levou as crianças para comer fora. Então por que não lhe dar um vale-presente e dizer: ei, por que você não vai levar seus filhos para almoçar hoje? Quero dizer, isso pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar. Vamos lá. Não há nenhuma razão para estarmos entediados e miseráveis e solitários e sentados em volta murmurando e reclamando o tempo todo das nossas vidas. E Deus, qual é a sua vontade para mim? Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? O que quer que eu faça? Comece dizendo ao você ver uma necessidade: Deus, há algo que quer que eu faça? Pode me usar. E não, Deus, corrija isso. Mas se realmente quiser, usa-me para fazer algo, para fazer a diferença na vida de alguém. Eu estou dizendo a verdade. Eu já fui culpada de todas essas coisas que eu li aqui no início do culto. Essa era eu. Se você quer ser miserável, esta é a receita. Agora, para realmente se levantar e ter o propósito de viver da maneira que eu... Agora, eu não estou dizendo que eu cheguei lá, mas eu digo, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive em um longo tempo. Eu acredito que isso aumentará a sua alegria em Cristo.
quero dizer, de uma forma transbordante. Amém? Dê um brado de vitória ao nosso Deus. Sabe, sinceramente, eu fui uma cristã muito infeliz por muito tempo. E Deus teve que me ensinar que eu estava infeliz porque eu era egoísta. Sim, você pode ser um cristão egoísta e egocêntrico, mas você não tem que ser. Você pode aumentar a sua alegria simplesmente tirando você de sua mente, olhando ao seu redor para ver o que você pode fazer pelas outras pessoas. Vamos mostrar Jesus a este mundo. Muitas pessoas precisam dele. O Espírito Santo coloca muitas oportunidades na frente de cada um de nós, de sermos capazes de ajudar outras pessoas, mas temos de agir durante essas oportunidades.
Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thùng. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại cho duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem một sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bữa sáng.